glória imortal aos fundadores da cidade de São Paulo de Campos de Piratininga, edificado no alto de uma colina, no atual pátio do colégio. A ideia do vídeo de hoje é dar continuidade à exploração do bairro da Luz e seus intermediários. Vamos conhecer uma parte do acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo nos arquivos da Biblioteca Legiões de Apolo, dando continuidade à exploração da antiga região do Guaré, atual bairro da Estação da Luz. Bairro da Estação da Luz e suas imediações. Nos vídeos anteriores, fizemos algumas peregrinações pela Estação da Luz. Acompanhamos a movimentação dos trens, fizemos uma apreciação à arquitetura antiga da Estação da Luz, sem, é claro, se aprofundar no histórico mesmo da Estação da Luz, que são mais de 100 anos de história. Tem muita coisa para se ver, para se falar, para se ler, para se explorar, pesquisar. Só a Estação da Luz é um tema em si mesmo que iria gerar aqui no canal muitos vídeos, muitos documentários, um assunto que tem muito que se falar. Não é em 3, 4 vídeos que a gente iria esgotar esse tema, jamais, é impossível. Porque o material que existe, né, que tem aí circulando, que tem publicado, é muito grande, é muita coisa bacana só sobre a Estação da Luz. Imagine as suas imediações, que é o antigo bairro do Guaré, que é um bairro que que os paulistas antigos chamavam de extensão da cidade, porque a cidade de São Paulo de Campos de Piratininga nem era desse lado, a cidade era só no alto da colina, onde hoje é a Praça da Sé, e as imediações ali do pátio do colégio até o Mosteiro de São Bento. Então São Paulo era aquele pedação ali apenas, né? De lá para cá, os entornos de São Paulo, região da República, região do Guaré, ou mesmo o antigo bairro de Santa Ifigênia, Consolação, isso eram considerados pontos de extensão da cidade. E o bairro do Guaré, que é um bairro muito antigo, tem muita coisa bacana, muita coisa interessante. O que caracterizou esse bairro, a priori, o que deu início a ele no sentido de povoação, foi exatamente a edificação da capela de Nossa Senhora da Luz. E foi lá que tudo começa. Então começa sempre com uma edificação católica, né, nesse bairro, e a partir desse Mosteiro da Luz, ou capela da Nossa Senhora, consagrada Nossa Senhora da Luz, é que inicia-se o bairro do Guaré, então, que aí vai ser depois bairro da Estação da Luz, né? Então isso é muito antigo, isso já remonta a 1590, 1600, por aí, ao tempo que deu origem a esse bairro aí. Eu tenho aqui no fundo uma tela que eu estou pintando, estou trabalhando nela, que é exatamente o tema do canal, o tema do vídeo proposto, que é a região da Luz e os seus intermediários aqui. Então aqui a gente tem nesse canto aqui do quadro, onde hoje é o Jardim da Luz. Era conhecido antigamente como Jardim Imperial ou Jardim Botânico. Aqui nesse canto, onde é a Pinacoteca do Estado de São Paulo, que era antigamente o Liceu de Belas Artes da cidade de São Paulo. Projeto de Ramos de Azevedo, não pode esquecer disso também, que isso é importante. Aqui você já tem então todo o prédio da Estação da Luz, com a torre e o relógio. Lembrando, antes de ser construído essa estação, o Jardim da Luz já existia. E aqui a gente tinha uma torre, que era uma torre de observação de aproximadamente 20 metros de altura. Essa torre foi demolida logo no finalzinho do século XIX, ela foi demolida no começo da construção da Estação da Luz. E o que aconteceu? No lugar desta torre que existia aqui, foi construída a Torre do Relógio da Luz, que substituiu, porque para aquela época esse era o ponto mais alto que tinha em São Paulo antiga. E você tem que observar bem as fotografias que eu apresentei aí, algumas, não todas, mas algumas, daquele fotógrafo que eu apresentei aqui, o Vincenzo Pastore.
Quando ele faz as fotografias no final do século XIX, começo do século XX, ele fotografa uma cidade plana. E esta cidade plana, ela tem a sua arquitetura imperial e não há arranha-céus, não tem arranha-céus, prédios altos, né? Então os pontos mais altos da cidade eram exatamente a Torre do Relógio, essa torre que tinha aqui antigamente, e as torres das igrejas. Então os pontos onde tem as igrejas do centro de São Paulo eram os pontos mais altos de São Paulo. Hoje não dá essa impressão porque se for construído muitos arranha-céus, muitos prédios, né? Mas se você voltar nos mapas, nas pinturas, nas iconografias do século 17, 18, 19, você vai perceber que os pontos mais altos da cidade de São Paulo, todos eles são contemplados por torres de igrejas católicas, e é isso que é bacana em São Paulo. Então são essas ordens religiosas católicas, essas igrejas que vão estar então remodelando São Paulo, afirmando então a religião revelada, que é a religião católica, e transformando esse lugar no que ele é hoje, que é essa grande metrópole de tanta coisa bacana que a gente admira aqui. Então olha que interessante, eu vou estar mostrando para vocês agora em outro plano, sem eu estar aqui na cena, o quadro, né, como ele está sendo trabalhado por mim em óleo sobre tela. E é claro, ele tem uma mescla aqui de coisa contemporânea com antiguidade. Eu acrescentei alguns elementos por conta própria para tentar captar um São Paulo do começo do século XX, São Paulo bem no comecinho. Então não é a mesma São Paulo que você vê hoje, com carros modernos, com prédios, arranha-céus, mas é uma São Paulo que ainda conserva a arquitetura imperial, que é a única que eu aprecio e que eu respeito. A arquitetura imperial é aquela que eu dou ênfase aqui no meu canal, por isso que ele se chama Legiões de Apolo, porque ele leva a marca apolínea. Então a arquitetura imperial clássica, neoclássica, que tem influência helênica ou mesmo cristã, essa é a arquitetura da qual eu apresento aqui no canal e aprecio com vocês. Então observem que interessante este quadro aqui. Este é um quadro que representa a Estação da Luz, uma das estações ferroviárias mais importantes do Brasil. É esta de São Paulo. O prédio, como conhecemos hoje, foi aberto ao público em 1º de março de 1901 e teve todas as suas estruturas trazidas diretas da Inglaterra, que copiam o Big Ben e a Abadia de Westminster. Este símbolo da cidade de São Paulo foi projetado pelo inglês Charles Henry Driver, com o objetivo de sediar a estrada de ferro Santos a Jundiaí, bem antes de possuir esta arquitetura ideal que aqui apreciamos no canal. Da forma que conhecemos, a Estação da Luz passou por 3 grandes versões. A primeira foi inaugurada em 1865. Era singela, um pouco mais simples, erguida junto com a própria ferrovia. É muito importante entender a evolução de todo este espaço, pois passou por diferentes modificações ao longo de sua história. A primitiva Estação da Luz não ficava exatamente no local onde ela se encontra hoje. Algumas décadas mais tarde, o prédio antigo foi derrubado e um outro maior foi construído em seu lugar. Aos poucos, a Estação da Luz foi se tornando também obsoleta diante daquele enorme crescimento e de um número cada vez maior de cargas e de passageiros. O prédio da atual Estação da Luz tem a sua arquitetura classificada como neoclássica e é um dos cartões postais da cidade. No dia 20 de abril do ano de 2000, concluí a primeira etapa desta tela. Recentemente resolvi acrescentar mais alguns elementos que remontassem o começo do século XX. Usei uma fotografia como exemplar de modelo. Após fazer algumas explorações significativas e passeios pitorescos
por dentro desta belíssima estação, aproveitei para visitar também o atual Jardim da Luz e apresentei aqui no canal 2 vídeos sobre este lugar. Registrei também partes externas do prédio da Pinacoteca do Estado de São Paulo, obra-prima dignatária do nosso ilustre arquiteto, o mais famoso da cidade, o senhor Ramos de Azevedo. Hoje vamos explorar um pouco a parte interna deste mesmo prédio da Pinacoteca do Estado de São Paulo e uma parte significativa do seu acervo de obras de artes. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conhecer o acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Vai ser um passeio bem legal e uma visitação bem tranquila. Vem comigo que a gente vai ver muita coisa aqui neste museu. Começa? Vem comigo. Este é o interior do prédio da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Foi construído na última década do século XIX para abrigar o Liceu de Artes e Ofícios. Nunca foi totalmente concluído. Já em novembro de 1905, foram executadas as primeiras obras de adaptação, ainda sobre o plano e direção do arquiteto Ramos de Azevedo, para receber a primeira coleção de quadros pertencente ao Estado de São Paulo e que passaram a constituir o acervo desta pinacoteca. De lá para cá, o edifício passou a receber diversos tipos de ocupações de toda sorte de absurdas agressões e também de abandonos, desde a inclusão do piso intermediário numa ala interna para abrigar uma escola com milhares de alunos, até as transformações inevitáveis dos corredores, comprometendo a sua implantação, quando deveriam manter-se cuidadosas com a sua rara arquitetura de beleza peculiar. O prédio em si também sofreu ao longo do tempo vários tipos de estragos, consequências de infiltração de águas. Mesmo com todas estas agressões a este prédio, a construção conservou-se por longo tempo sólida, sem recalques ou rachaduras, intacta quanto ao arcabouço principal, mas os delicados perfis das cimalhas e frisos esculpidos no mesmo tijolo de barro apresentaram-se bem danificados com o tempo. Todos os seus espaços e arquiteturas interiores reclamavam ao longo do tempo por uma adequação propícia diante das dimensões dos salões e das alas, e assim poder abrigar de modo decidido o extraordinário acervo e ficar preparado o prédio para preencher e receber no tempo certo, sem transtornos, novos equipamentos complementares. Prevenir para um destino bem determinado, uma questão de arquitetura eminentemente técnica e superior ao próprio projeto em si. Em uma das varandas principais deste prédio, voltada para a atual Avenida Tiradentes, onde no passado seria deste ponto contemplado a vista ao clássico monumento a Ramos de Azevedo, está dependurado um exótico lustre de grandes dimensões, repleto de riquezas de detalhes artísticos.
Este imponente lustre nos lembra algo desta magnitude visto somente em países civilizados como França, Alemanha ou Itália, nas belíssimas cidades de Paris, Milão ou Munique. Foram os artistas serralheiros do Liceu de Artes e Ofícios que construíram este lustre enorme. Ele possui aproximadamente, acredite se quiser, 8 metros de altura. Este belíssimo lustre foi feito no começo do século, aproximadamente, pelos primeiros alunos deste liceu. Este nobre espaço da Pinacoteca do Estado de São Paulo, projetado abaixo do lustre, nos deixa bastante à vontade para passar alguns minutos por ali abaixo, ao lado, sentado, lendo um bom livro ou cismando com os pensamentos, sei lá em que. Infelizmente, com toda a paisagem lá fora alterada pelo progressismo, o único problema é o insuportável ruído de muitos carros, caminhões, ônibus e sirenes que, durante o dia todo, atormentam os que se atreverem a fazer esta experiência. Continuando hoje o nosso documentário pela região do Guaré, antigo bairro da Estação da Luz. Hoje estamos aqui dentro do prédio da Pinacoteca do Estado de São Paulo. E eu quero estar mostrando para vocês alguns ângulos interessantes que eu abordei no documentário anterior, porém naquele dia que eu abordei aquele documentário sobre o externo da Pinacoteca, eu não apresentei para vocês o ângulo de frente aonde ficava o monumento de Ramos de Azevedo. Isso me encontro aqui agora no local, exatamente de frente aonde ficava esse monumento ao arquiteto Ramos de Azevedo. Pelas fotografias que eu apresentei no canal, o monumento ele foi edificado neste ângulo aqui, bem de frente com a sede episcopal da Igreja de São Cristóvão, que fica naquele canto ali. Está mostrando aí para vocês a Igreja de São Cristóvão e uma parte do prédio episcopal da igreja. E aqui onde eu estou, na frente da Pinacoteca, mostrando para vocês aí um pouco desta arquitetura também sublime. Tá virando aqui agora para ver esse lado aqui. Lá ao fundo, se formos reto aqui, sairemos na rua Florencio de Abreu, que eu citei no vídeo anterior, e da rua Florencio de Abreu já encontraremos então o Mosteiro de São Bento, sempre em linha reta. E mais adiante a Igreja de São Francisco também. Então é uma linha reta apenas, tá? Nesta linha reta, lembrando que eu estou falando de um São Paulo de 1670, 1700, né? Então é um São Paulo antigo, não estou falando de São Paulo atual. Então tentando se localizar, mas com o mapa imperial, né? O mapa antigo de São Paulo, né? Então é bem interessante fazer essa observação aí. E o Mosteiro da Luz, que foi a primeira capela edificada no bairro, fica lá embaixo. E a gente vai estar indo para lá também conhecer depois o Mosteiro da Luz, de Nossa Senhora da Luz. Então é isso daí. Vem comigo que tem muita coisa para a gente estar vendo hoje.
Pinacoteca do Estado, monumento histórico de expressivo valor arquitetônico e cultural, tombado pelo governo do Estado de São Paulo através do CONDEFAT, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, em 5 de maio de 1982. Governador, Senhor Paulo Salim Maluf. E Prefeito Reinaldo de Barros. Deputado Cunha Bueno. E diretor da Pinacoteca, Fábio de Magalhães. Escultor e artista, Victor Brecheret. Deusa da Primavera, 1938-1939, esculpida em granito. Bom, vamos explorar um pouquinho aqui os acervos e as exposições da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Vem comigo. Aqui, pessoal, tem uma coisa bastante interessante. Claro, eu não vou fazer a alusão do que é a coisa em si mesma, mas vou fazer um comparativo. Esses espelhos aqui me lembram muito aquelas pinturas de Vlad o Empalador, quando ele empalava os turcos otomanos e os muçulmanos que queriam invadir a Europa Oriental. Então você vê muita pintura, muita gravura, né, xilogravura sobre o Drácula, né, e mostra então o processo de empalação. E aqui o artista, ou artista que eu não sei ainda, que eu não vi o nome, teve essa ideia um pouco parecida. Eu sei que talvez não tenha nada a ver, mas para mim tem. Ele empalou objetos na ponta das lanças ali, bem interessante. Vem comigo pra vocês darem uma olhada. Olha que bacana, que interessante a ideia. Vou mostrar para vocês ali. Se não me engano ali, são livros espetados e almofadas, alguma coisa nesse sentido, né? Então achei bem curioso essa exposição aqui. Olha que bacana. Mostra pra galera aí. Que interessante. Essa exposição curiosa aqui, né? Um pouco bizarra, um pouco pitoresca também, né? Interessante a ideia desse artista aqui, né? De empalar livros. Essa é nova pra mim, mas é interessante, né, galera? Então é isso daí. Valeu. Esta, de fato, é uma instalação inédita e bastante pitoresca do artista André Komatsu, no espaço central do Museu da Pinacoteca, o tradicional octógono. A obra faz parte deste tradicional projeto no Octógono Arte Contemporânea, que comissiona obras em sites específicos para este local desde 2003. A instalação Noite Longa poderá ser vista a partir de 28 de agosto de 2021. As relações de poder e os conflitos sociais permeiam os trabalhos de Komatsu. Nesta obra, que está na Pinacoteca, o artista dialoga com as ideias de controle, possibilidade e restrição. A curadoria é de Ana Maria Maia. O piso do octógono será revestido por placas de ferro, onde serão fixadas 51 lanças de aço de 4 metros de altura. Cada uma das lanças estará posicionada a uma distância de 1,5 metro de cada lado, criando uma organização com contornos de ordem e hostilidade, além de caracterizar um espaço controlado que é impossível de se movimentar.
Nitidamente, a obra tem como de praxe o seu recalque no socialismo contestador e na mentalidade revolucionária que atravessa os tempos modernos. A estratégia é sempre a mesma: ocupar os espaços que outrora serviriam para abrigar obras de arte clássica. Nesta estranha instalação, às extremidades das lanças existem objetos empalados como livros, sacos de terras, almofadas, moedas empilhadas, papel moeda, folhas de ouro e garrafas de água. Todas elas estão espetadas. O público que poderá circular entre estas estruturas de maneira ordenada, porém controlada, conseguirão vislumbrar os elementos em seu topo, longe do alcance de suas mãos. O tempo de apresentação deste arquivo já chegou ao seu fim, e não me estenderei a fazer uma pequena crítica construtiva a este tipo de instalação. Porém, é fato que foi montado em um espaço inadequado ao tema. Há lugares para isso, como no vão livre do MASP, por exemplo, onde é o lugar adequado a este tipo duvidoso de confusão ideológica, infiltrada nos espaços artísticos apolíneos da cidade de São Paulo. Agradeço a você que assistiu este vídeo até aqui e vem acompanhando também outras postagens aqui neste canal. Não perca a outra parte deste arquivo sobre este Palácio de Apolo, o antigo Liceu de Artes e Ofícios da cidade de São Paulo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.